Olá, eu me chamo Danilo Viana E eu, Guilherme Oliveira. e hoje nós iremos apresentar para vocês sobre o sistema endócrino. O sistema endócrino é constituído por diversas glândulas que estão presentes em nosso corpo, e essas glândulas secretam hormônios que vão atuar em diversas partes do nosso organismo. As glândulas endócrinas não possuem ductos, ou seja, elas liberam os hormônios diretamente no interior do capilar, ou seja, no sangue. Os hormônios são considerados mensageiros químicos, podendo atuar nas células, nos órgãos e nas glândulas. Quando este último atua nas glândulas, são considerados hormônios trópicos, que agem diretamente de uma glândula para a outra. Os hormônios também são específicos, ou seja, eles atuam diretamente na célula-alvo, no tecido-alvo ou no órgão-alvo. Essa característica irá impedir que ele afete outras ações do sistema. Os tecidos e órgãos-alvos possuem receptores que irão auxiliar no reconhecimento hormonal. Mas, por exemplo, quando ingerimos algum medicamento, como Buscopan ou Dipirona, eles não vão saber em qual área eles devem agir. Por isso, eles vão afetar todo o corpo, podendo em algumas situações, dependendo do medicamento, causar efeitos colaterais. Os hormônios, em função da sua natureza química, podem ser classificados como proteínas, derivados fenólicos e esteroides. As proteínas são produzidas pela hipófise, pela paratireoide e pelo pâncreas, enquanto os derivados fenólicos são produzidos pela medula, pela suprarrenal e pela tireoide. Já os esteroides são produzidos pelo córtex suprarrenal e pelas gônadas. Quanto à sua solubilidade, eles ainda podem ser classificados como hidrofílicos e lipofílicos. Os hidrofílicos são solúveis em água, dissolvidos no plasma e por eles deslocados até a célula-alvo. Os lipofílicos são solúveis em gordura, pequenas moléculas que não são armazenadas pela glândula, mas são liberadas logo após a síntese. As funções desempenhadas pelos hormônios podem ser metabólicas, morfogenéticas, sexuais e reprodutivas, nervosas e mentais, que iremos falar um pouco mais pela frente. Pronto, iremos ver agora os tipos de glândulas. Temos 3 tipos, as glândulas endócrinas, exócrinas e mistas. Como o Danilo já falou sobre as endócrinas, são glândulas que secretam substâncias que são lançadas nas correntes sanguíneas. Logo depois também temos as glândulas exócrinas, que secretam substâncias que são lançadas na superfície livre, e as mistas, que fazem tanto o papel da endócrina quanto da exócrina. A regulação na secreção dos hormônios, controle da temperatura e da pressão arterial é feita pelo feedback, que pode ser positivo ou negativo. O feedback, em tradução livre, significa retroalimentação, e é por ele que acontece a homeostase, que é a harmonia dos sistemas. Iremos falar primeiro sobre o feedback negativo, que é o mais comum, atua no controle do organismo, sempre buscando o equilíbrio. Por exemplo, quando alguma pessoa está fazendo algum exercício, acontece o aumento da concentração de gás carbônico, que consequentemente faz com que aumente a ventilação pulmonar. Com isso, buscando o equilíbrio, acontece o aumento na frequência respiratória e saída de CO2, que ocasiona a diminuição em concentração sanguínea de gás carbônico no sangue. O mesmo exemplo de feedback negativo pode ser considerado em casos extremos de frio. À medida que a temperatura corpórea diminui, os receptores da pele enviam mensagens ao encéfalo informando a diminuição da temperatura, que faz com que os músculos se contraiam e gerem calor. Já o feedback positivo normalmente não ocorre, funciona aumentando o estímulo que gera desequilíbrio, conhecido como ciclo vicioso, levando à instabilidade e às vezes à morte. Temos como exemplo na hora do parto, em que a glândula hipófise libera a ocitocina, que vai fazer com que o útero se contraia, acontecendo cada vez mais a distensão do colo uterino até que ocorra o nascimento. Outro exemplo de feedback positivo que pode ocasionar morte é quando que por algum motivo alguém perde muito sangue de forma súbita, fazendo com que o coração pare de bombeá-lo de maneira eficiente, diminuindo então a pressão arterial, fluxo sanguíneo, enfraquecimento do coração e bombeamento sanguíneo. Diminuindo cada vez mais, se medidas emergenciais não forem tomadas, o indivíduo pode falecer em poucos minutos. Vamos falar agora das glândulas do sistema endócrino. Hipófise é uma pequena glândula localizada na base do encéfalo, considerada glândula mestre do organismo, pois sua principal função é produzir hormônios que regulam o funcionamento de outras glândulas endócrinas, anteriormente chamada de glândula pituitária.
A glândula é dividida em dois, que é o adenohipófise e o neurohipófise. A adenohipófise, a parte da frente da glândula, é a responsável pela produção dos hormônios, enquanto a neurohipófise é a parte posterior da glândula responsável pelo armazenamento dos hormônios. Como já falado, a hipófise ela é uma glândula que vai produzir hormônios trópicos, ou seja, que vai trabalhar em outras glândulas. Temos, por exemplo, de hormônios produzidos pelo adenohipófise, o adrenocorticotrópico ou ACTH, que irá trabalhar nas glândulas adrenais, que serve para o controle hídrico do corpo. Também temos o tireoidotrópico ou TSH, que irá trabalhar na glândula tireoide para ajudar o metabolismo, que a gente irá ver mais na frente, quando a gente for ver das glândulas tireoide. Os folículos estimulantes, ou FSH, irá trabalhar nos folículos ovarianos nas mulheres ou nos espermatogêneses no homem. Continuando sobre os hormônios produzidos pela adenohipófise, temos o luteinizante, ou LH, que irá agir nas glândulas, estimulando a produção de andrógenos no testículo no homem e a ovulação no ovário da mulher. Temos também a prolactina, que irá estimular a produção de leite e de progesterona. E também o hormônio do crescimento, ou GH, que irá estimular o crescimento. O hormônio do crescimento, ou GH, irá estimular o crescimento. Claro que deve ser produzido de forma equilibrada, pois em excesso pode gerar o gigantismo ou a acromegalia. Já na falta, poderá causar o nanismo. Iremos falar agora sobre o hipotálamo. Ele fica localizado acima da hipófise e faz a comunicação entre o sistema nervoso e o sistema endócrino, que junto eles coordenam praticamente todas as partes do corpo. Sua principal função é manter a homeostase, que é a tendência permanente do organismo manter a constância do meio interno. Os hormônios produzidos podem ser armazenados na neurohipófise ou atuam diretamente na adenohipófise, como foi falado acima sobre a hipófise. Alguns dos hormônios produzidos pelo hipotálamo é o fator inibidor da prolactina, PIF, que inibe a produção de prolactina pela hipófise, o hormônio liberador da corticotrofina, CRH, que estimula a liberação do hormônio adrenocorticotrópico, o hormônio liberador da tireotrofina, TRH, que estimula a secreção do hormônio tireoestimulante, hormônio liberador da gonadotrofina, GnRH, que estimula a liberação dos hormônios folículo estimulante e luteinizante, hormônio liberador do hormônio do crescimento, GHRH, que estimula a secreção do hormônio do crescimento, ocitocina ou oxitocina, que estimula a contração do útero e a expulsão do leite. Esse hormônio, apesar de ser sintetizado no hipotálamo, é armazenado na porção da hipófise, denominada de neurohipófise. E temos também a vasopressina, o hormônio antidiurético, ADH, que promove a reabsorção de água pelos rins. Assim como a ocitocina, esse hormônio, após a síntese, é armazenado na neurohipófise. Tireoide. A tireoide é uma glândula que regula a função de órgãos importantes como o coração, o cérebro, o fígado e os rins. Possui uma forma de borboleta e se localiza na parte anterior do pescoço, logo abaixo do pomo de Adão. Vamos ver agora hormônios produzidos pela tireoide. Como hormônios produzidos pela tireoide, temos a tiroxina e triiodotironina, que irá auxiliar no metabolismo. Fabricada, os hormônios com falta, irá causar o hipotireoidismo, que é quando a pessoa fica mais lenta. E em excesso irá causar o hipertiroidismo, que é quando a pessoa acaba ficando muito agitada. Então a substância tem que ser fabricada em equilíbrio. Logo após também temos a calcitocina, que irá ajudar na fabricação de cálcio, logo deixando os ossos mais fortes. As paratireoides são dois pares de glândulas localizadas um pouco atrás da tireoide. São responsáveis por sintetizar o paratormônio e atuam controlando as taxas de cálcio no sangue, e possui ação contrária à da calcitocina, que é produzida pela tireoide. Algumas disfunções que pode acometer a paratireoide é o hipoparatireoidismo e o hiperparatireoidismo.
O hiperparatireoidismo é uma doença das glândulas paratireoide, que afetam uma em 800 pessoas e uma em 250 mulheres acima dos 50 anos. Como as glândulas paratireoide controlam os níveis de cálcio em nosso corpo, o hiperparatireoidismo é uma doença que desregula o cálcio. Existem 4 glândulas paratireoide localizadas atrás da glândula tireoide. As glândulas paratireoide monitoram os níveis de cálcio no sangue e nos ossos, através do paratormônio, ou PTH, e como cada glândula controla os níveis, podem produzir mais ou menos PTH. O hiperparatireoidismo é uma doença que ocorre quando uma das glândulas paratireoides desenvolve um tumor. Esse tumor produz o PTH em excesso, liberando na corrente sanguínea e chegando até dentro dos ossos, causando a osteoporose, fratura, dores nos ossos e etc. E a destruição de um osso libera cálcio no sangue, elevando ainda mais esses níveis, acumulando-se nas artérias e podendo causar hipertensão e aumentar a probabilidade de infarto ou derrame. No hipoparatireoidismo, acontece o contrário, se caracterizando pela queda dos níveis de paratormônio no organismo, que geralmente ocorre em função de complicações pós-operatórias. O tratamento é feito pela reposição de cálcio e vitamina D, ou remoção das glândulas e suspensão do remédio quando está produzindo em excesso. Bom, pessoal, continuando falando sobre as glândulas do sistema endócrino, temos as adrenais, ou também conhecidas como suprarrenais, que são envolvidos por uma cápsula fibrosa e situadas acima dos rins. A suprarrenal direita tem formato triangular, enquanto a esquerda tem a forma de meia-lua. Se divide em cortical, o córtex, e medular, ou medula, sendo que tanto o córtex quanto a medula produz seus hormônios. O córtex nada mais é que a parte mais externa da glândula, certo? Enquanto a medular é a parte mais interna. E como já dito, elas produzem seus próprios hormônios, tanto a externa quanto a interna produz seus próprios hormônios. Ainda falando da glândula adrenal ou suprarrenal, dentro do córtex podemos citar os hormônios glicocorticoide, que irá ajudar no metabolismo dos carboidratos e também irá agir no nosso organismo como anti-inflamatório. Temos também o mineralocorticoide, que irá irá equilibrar os níveis de sódio e de potássio no nosso corpo e irá também ajudar na retenção de líquido. Já na medular, irá liberar hormônios como a adrenalina, que irá aumentar a frequência cardíaca, logo após irá aumentar a taxa de glicose e, consequentemente, a tensão. E com isso irá diminuir a digestão, certo? Por exemplo, como a imagem mostrada, o exemplo da pessoa quando pula de paraquedas, que ali a frequência cardíaca acaba aumentando, né? O coração acaba começando a bater de uma forma mais acelerada, a glicose também vai aumentar e a pessoa vai ficar com a tensão redobrada ali, justamente pela questão do perigo, certo? E ali a digestão irá acabar diminuindo. E também irá produzir os andrógenos, como por exemplo a testosterona, que é mais produzida em homens por conta do testículo, mas que também não deixa de ser produzido em mulheres, só que em quantidade menor. O pâncreas está localizado no abdômen, atrás do estômago e entre o duodeno e o baço. Possui as funções endócrina, que é na produção de insulina e glucagon, e a função exócrina, produção de enzimas envolvidas na digestão e absorção de nutrientes, como o suco pancreático. Por ter essas duas funções, o pâncreas é considerado um órgão glandular, fazendo parte também como órgão acessório do sistema digestivo. O pâncreas é constituído por um conjunto de células, chamadas de islotes de Langerhans, que possuem outras células. A célula beta, que é responsável pela produção de insulina, e a célula alfa, que produz o glucagon. A insulina atua na absorção e controle da taxa de glicose pelas células, ajudando a evitar a diabetes ou hiperglicemia, que é o aumento da glicose no sangue, enquanto o glucagon tem sua ação realizada por meio da ativação da enzima fosforilase, que são moléculas de glicogênio do fígado, são transformadas em moléculas de glicose, evitando a hipoglicemia, que é a queda da taxa de açúcar no sangue.
As próprias células imunitárias do paciente atacam as células betas por engano, as que produzem insulina. Portanto, o diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, já que o sistema ataca as suas próprias células. Com o tempo, as células betas vão desaparecendo cada vez mais, diminuindo significativamente as ilhotas, mas deixando as outras células intactas. Com o número de células produtoras de insulina altamente reduzido, o nível de insulina no corpo é zero ou insuficiente, ocasionando a diabetes tipo 1. Alguns sintomas podem ser a sede em excesso, urina frequente, cansaço frequente, perda de peso sem razão, entre várias outras, acometendo principalmente crianças e adolescentes. O tratamento é feito com a aplicação de insulina sintética, planejamento alimentar, atividades físicas e etc. No diabetes tipo 2, é caracterizado pela disfunção do organismo e não conseguir utilizar de forma adequada a insulina produzida. Os principais sintomas são visão turva, fome exagerada, formigamento nos pés, infecções frequentes e má cicatrização das feridas. Voltando ao crânio, temos a glândula pineal. A forma da glândula se assemelha a de uma pinha, daí o seu nome. A glândula pineal está localizada no epitálamo, perto do centro do cérebro, entre os dois hemisférios. Melatonina é o hormônio produzido por essa glândula, que irá ajudar no ciclo circadiano. A regulação dos horários de sono é o exemplo mais óbvio da importância desse ciclo para o funcionamento do organismo. Agora nós iremos falar sobre o fígado e o timo. O fígado também é considerado um dos órgãos glandulares, apesar de estar anexo ao sistema digestivo. O fígado também exerce função no sistema endócrino, pois é considerado uma glândula mista e é a maior glândula do corpo humano. Sua função endócrina está relacionada à liberação da somatomedina, hormônio que é ativado junto com o do crescimento. Já o timo fica localizado no tórax, entre os pulmões e à frente do coração, na qual a sua principal função é a maturação dos linfócitos T, que garante o funcionamento do sistema imunológico. O timo é dividido em córtex, que é a área de intensa produção de linfócitos, e medula, que é a região central com poucos linfócitos. Essa glândula também é responsável pela produção da timosina e timopoietina, que estimulam a maturação de linfócitos T. A falta de linfócitos T no organismo aumentam as chances do organismo adquirir doenças. Rins e coração. Parece até meio estranho ouvir falar dos rins e do coração no sistema endócrino, por conta que são órgãos que fazem parte de outros sistemas. Mas como já vimos, o sistema endócrino são células, órgãos e glândulas que produzem hormônios, ou seja, os rins e o coração já também têm uma colaboração nesse processo e irão lançar diretamente na corrente sanguínea sem nenhum vaso capilar. Os rins irá produzir o hormônio da renina e dihidroxicalciferol, que irá ajudar no estímulo ao córtex adrenal, que a gente já viu anteriormente, irá aumentar a pressão arterial, irá contribuir para a absorção do cálcio e com isso, obviamente, irá também acontecer a calcificação dos ossos. Já o coração, existe o fator nutriurético, que atua diretamente nos rins, produz no coração, só que atua nos rins. A excreção do sódio irá aumentar e também irá aumentar o volume da urina. O estômago e o duodeno. O estômago está situado na cavidade abdominal, exercendo função endócrina ou exócrina. Sua função endócrina está ligada na produção da gastrina, que é o hormônio que irá estimular a produção do suco gástrico e ajudar na digestão. Já o duodeno, que também faz parte do sistema digestório, é um tubo oco que se liga ao estômago e jejum, onde ocorre a maior parte do processo digestivo. Sua função endócrina está em secretar os hormônios secretina, que estimula a produção de suco pancreático, e a colecistocinina, que estimula a produção da bile e outras enzimas. O sistema reprodutor também irá ter sua parcela no sistema endócrino, como é o exemplo dos testículos e o ovário.
Os testículos irá produzir o hormônio da testosterona, que, como já disse antes, no sistema, nas glândulas suprarrenal, é mais produzido pelo homem justamente por conta do testículo. Testosterona irá produzir a espermatogênese e também os caracteres masculinos, que nada mais é que a produção de pelo, engrossamento de voz, dentre outras características do homem. No ovário, irá produzir 2 hormônios, o estrógeno, que é responsável pelos caracteres femininos, assim como a testosterona para o homem, e o crescimento do endométrio, que é o tecido que reveste o interior do útero, que se divide em 2 partes, a cérvix, ou colo do útero, e o corpo do útero, a parte de cima, oca, onde o feto se desenvolve durante a gravidez. E também irá produzir a progesterona, que mantém o endométrio desenvolvido. A progesterona também é o hormônio que a mulher desenvolve durante a gravidez, que irá fazer as mudanças, é responsável por fazer as mudanças no corpo da mulher. Placenta. Assim que ocorre a implantação do útero, ocorre a formação da placenta, que é formada por células tanto do útero quanto do bebê. Realiza importante atividade endócrina, colaborando diretamente com o metabolismo gestacional, produzindo os seguintes hormônios: a progesterona, o estrógeno, gonadotrofinas coriônica, lactogênio e prostaglandinas, que atuam na manutenção da gravidez e indução do parto. A placenta é eliminada no momento do parto, seja cesárea ou natural. Preparamos também algumas curiosidades sobre o sistema endócrino em geral. Primeiro, os curandeiros antigos não tinham nenhuma maneira de entender as funções das glândulas endócrinas. Os curandeiros chineses de 200 anos antes de Cristo usavam a saponina, composto a partir de sementes do gesso mineral para extrair a hipófise e hormônios sexuais, a partir da urina humana para fazer medicina. A endocrinologia só passou a ser reconhecida como ciência a partir do século XIX. Segundo, como já vimos durante essa apresentação, as glândulas podem ter função endócrina, exócrina ou mista, sendo que muitas podem ser consideradas como órgãos glandulares e também podem fazer parte de mais de um sistema. Terceiro, o sistema endócrino responde ao estresse, ou seja, o estresse físico e emocional pode estimular que as células produzam mais hormônios, tais como a adrenalina e o hormônio do crescimento, para auxiliar no esforço físico e acelerar o metabolismo. No entanto, o sistema é projetado para sobrevivência a curto prazo, e o estresse prolongado pode provocar doenças endócrinas, incluindo a obesidade e as doenças da tireoide autoimunes. E por último, os outros animais também possuem sistema endócrino, por exemplo, gatos, cães, rãs, peixes, aves, lagartos, todos têm um eixo hipotálamo-hipófise, que serve como base para o sistema endócrino. Outros vertebrados também têm uma tireoide, embora possam servir com funções diferentes. Na rã, por exemplo, a tireoide regula a transformação de um girino para um adulto. Essa foi a apresentação de hoje. Muito obrigado por ter ficado até o final. Sigam o canal. E deixa o like.